Oi. Bom dia, pessoal, né? Vamos lá para nossa aula. Vocês lembram do que a gente viu a aula passada? Não, Não lembram, né? não. Gente, que desgosto. Vocês estavam tudo dormindo na aula passada, tenho certeza, viu? Eu não tava, não. Ah, Eu nem Eu participei. tava conversando com a senhora. Eu não dormi porque eu tava conversando com a senhora. aí. Muito bem. Pronto, eu vou Menos fazer a de cona. chamada pra gente poder iniciar, tá certo? E vamos Certo. lá. Qual o número da senhora pra eu ligar primeiro? Ana Clara Tá. Almeida está, né? Aham. Pedro Afonso, não. Não, nunca apareceu esse menino. Esther, Não, Liza, não. Nem Vitor Uso. não. Carlos Aham. Eduardo. Tá. Paulo Levi. Não, Pedro Jonas. não. Ana Luísa também não. Vitor Emanuel. Tá. Eu acho que é o Universal Paradox. Thalita Evelyn. Tá. Ana Lara. Tá. Ana Gabriele. Tá. Tiago. Tá. Valéria. Alex. Tá. Não. Johnny. Começa. Não. Paulo. Eu não, imagina. E José Vitor. Também não. Ei, professora, eu sou aquela vozinha que fica do lado da senhora, só. Eu tô falando quem tá e quem não tá. Já coloquei a Eu pergunta aqui de tá vocês, travando, eu tá? vou sair aqui, daqui a pouco eu volto. Oi, Tiago. Posso falar? Pode falar, Ana. Tá travando aqui, eu vou sair, daqui a pouco eu volto. Ah, certo. Diz aí, Ana. Se eu não falar hoje na aula é porque meu celular tá carregando aqui do meu lado, aí não dá tempo, tipo, eu ligar o celular pra falar alguma coisa, viu? Mas eu tô com atenção. Certo. Pronto. Calma aí, ligou o celular, ligou ele. Pronto. Não, é porque tá aqui do lado, que eu não gosto de ficar mexendo porque fica muito quente. Aí fica horrível. Certo. Não virou uma torradeira. Pessoal, como vocês já sabem, essa nossa última avaliação terá 10 questões, né? E ela será sobre todos os conteúdos que nós vimos durante o ano. Eu continuo distribuídos achando nas isso questões. injusto. Oi? Eu continuo achando isso injusto. Por quê? Porque são todos os conteúdos do lado da aula de ontem. Vou lembrar de todo o conteúdo. De ontem? Aula de Quinta ontem. passada, não? Não, ontem. Mas, É que eu tô como pulando sempre- semana por semana. Como sempre, eu passo um Kahoot antes, né? E sempre tem Bora. duas ou três questões sobre o conteúdo, mas todos Ou os todas, conteúdos, né? Mas todos os conteúdos que estiverem no Kahoot estarão na avaliação. Nenhum a mais, nenhum a menos, tá? Mas vamos lá, né? Ó, pessoal, a gente tem que entender que nós vimos esses conteúdos e cada um tem uma sequência lógica, né? A gente viu, primeiramente, que para existir nossa tecnologia de hoje, a gente tinha também a tecnologia da guerra, não é isso? Alguém lembra mais ou menos Guerra desse Fria. conteúdo de tecnologia da guerra que a gente viu? A Guerra Fria? Também. Teve uma guerra antes dela, qual foi? A Segunda Guerra Mundial? Isso. Durante a Segunda Será? Guerra, a gente vai ter o quê? Desenvolvimento de quê? Do primeiro computador? Não sei. Mais ou menos, né? O primeiro computador, que é considerado computador, foi no período pós, né? Que foi em 1946. Foi o Aquela máquina gigante que dava para criptografar e descriptografar mensagens. Perfeito, o Alan Turing, né? Esse carinha aí. Ele participou A máquina se chamava Alan Turing. Isso, o Alan Turing. Esté, muito bem. E o que Entrou. houve, Esté, que você veio hoje, estava faltando minhas aulas. Bom, vamos dar continuidade, né? Pronto. Período da Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece, né? O desenvolvimento inicial da tecnologia, mas pra gente entender o que acontece antes da Segunda Guerra e por que é que ela existe, né? Tem a primeira e a segunda, né? Se há uma segunda, houve uma primeira. Na primeira... Professora, a primeira foi contra Hitler ou foi a segunda? Não, foi a segunda que foi contra Hitler. Mas Hitler A participou primeira da foi contra quê? tá? Qual o motivo da primeira? Economia, tudo, ó. Entendam, guerras é economia, entendeu? Não, a segunda eu entendi que foi
Porque tinha um cara que era um nazista querendo destruir tudo. Isso. Beleza, acabar com Mas todas as por que raças. é que ele queria destruir tudo? Foi porque na Porque ela primeira... achava que a raça dele era melhor. Mais ou E porque menos, ela achava que a raça dele Primeira era... guerra, a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra e foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né? Ou seja, nesse tratado impedia que os alemães tivessem um exército maior do que 100 mil homens, impedia a aeronáutica, impedia desenvolvimento de armas, impedia marinha, tudo isso. Então, a Alemanha ficava desprotegida. Para vocês terem ideia, a Alemanha ela estava tão de um jeito que ela preferia queimar o dinheiro alemão do que queimar a lenha. Porque a lenha estava muito cara. Então, a lenha valia mais do que o dinheiro. Vocês entenderam? Ô, professora, falando sobre guerra, eu me lembrei de um vídeo que estava falando que em alguns que estavam falando que na maioria dos países o livro que é meio que o diário de Hitler são proibidos. Sim, em alguns países. De fato. Aí eu tava pensando que, tipo assim, mas o cara falou, o canal que eu tava fazendo falou que tinha uma certa gente que não queria que isso acontecesse. Eu tava perguntando, os alemães, os neonazistas, não, os judeus. Não entendi. Os judeus queriam que o livro não fosse proibido, porque assim você conseguiria entender a mente de um louco, sabe? Pronto. O que é que acontece? Por que é que os judeus estão aí, né? A gente tem aí os campos de concentração. Um dos mais conhecidos no mundo se chamava Auschwitz, né? Que é um campo de concentração de genocídio em massa, né? Eles colocavam vários judeus dentro de uma câmara, né? De gases e era uma verdadeira panela de pressão, né? Tanto que nossa panela de pressão hoje ela vai ser descoberta na Segunda Guerra Mundial, onde eles literalmente cozinhavam, entre aspas, né, os judeus. É porque a pressão ela matava eles. Mas não vamos falar sobre algo tão cruel, né? Vamos falar sobre tecnologia mesmo, né? Se vocês tiverem... professora, agora eu entendo. Agora, por isso que tem tanto medo da panela de expressão, a panela de expressão. Ela manda expressões para você enquanto cozinha. A panela de pressão explodir. E se ela explode, mata você com a pressão dela. Bum, bum. Não é que ela mate, mas ela pode causar acidentes feios, certo? Ou matar você com a própria panela, né? É só se jogar em cima de você, né? Mas vamos lá. Como eu tava falando, preferiam queimar lenha, ou melhor, queimar dinheiro do que lenha, porque a lenha tava muito cara, certo? Então, a única... Não tinha lenha no pai dele, não? Oi? Ele não tinha madeira no país dele, não? Tinha, mas é o que eu tô dizendo. Os terrenos onde existem essas madeiras, né? Elas pertencem a uma pessoa específica. E ela não vai simplesmente dar a madeira a vocês. Ela vai vender. Como estava muito cara a lenha, porque a economia da Alemanha estava quebrada, era melhor você queimar dinheiro no tempo frio do que queimar lenha, porque a lenha valia mais do que o dinheiro, porque a Alemanha estava quebrada. Porque o governo mandou pegar os militares, invadia e diz, não vai deixar a gente pegar, não? Expulsava os caras, quebrava a lenha, levava e trazia de volta. Não é assim que funciona. Ó, vamos lá. Existe propriedade privada, certo? Deixa a privação delas. O mundo capitalista, tá? Ele vai lutar pela sua propriedade privada, tá? Por você ter seu lugar, por ele pertencer a você e ninguém poder tirar ele de você, certo? Isso é propriedade privada, tá? Mas vamos dar continuidade. Segunda Guerra, todo mundo via Hitler como a esperança da Alemanha. Então, o que é que eles pensaram? É o jeito a gente fazer o seguinte: vamos fazer por baixo dos panos. Então, eles começam uma guerra silenciosa no início, né? Começa a incitar o público. Os nazistas eles vão ganhar grande força logo nessa Segunda Guerra Mundial. Não que a ideologia nazista comece a existir na Segunda Guerra, ela já existia, tá? Mas ela é publicada na Segunda Guerra Mundial para que o mundo conheça. Teve alguma Terceira Guerra Mundial? Não tem. Não teve, né? Mundiais, porque tem Primeira Guerra e Segunda Guerra, e Guerra Fria não é a Terceira Guerra Mundial. Vamos lá. Primeiro, que a Primeira Guerra Mundial, ela engloba o mundo, tá?
Segunda Guerra engloba o mundo. Já a Guerra Fria, ela vai englobar países capitalistas e países comunistas. Países como o nosso, elas não se envolvem diretamente nessa guerra. Então, quando não engloba todos os países do globo, não é tido como guerra mundial, certo? Então, não pode ter essa nomenclatura. Vai ter outro nome, sei lá, Guerra dos Farrapos, Guerra Fria, esse tipo de coisa. Eu imagino muito a Guerra dos Farrapos. Vamos lá, mas vamos dar continuidade, que a gente tá correndo com o tempo, né? Contra o tempo aqui. Mas vamos lá, né? Alan Turing, ele vai desenvolver uma máquina chamada máquina de Turing, junto com outros cientistas. Lembrando que Alan Turing é um matemático, tá? Conhecido como o pai da informática. Ele desenvolve essa máquina para traduzir as criptografias da máquina Enigma, que é a máquina nazista, né? A máquina alemã. E então, quando ela pega esses fragmentos de mensagens, que são criptografias, a criptografia ela é essa fragmentação de mensagens para que você não consiga entender o que de fato ela está querendo dizer. E aí, quando ele consegue de fato descriptografar essas mensagens, graças à máquina de Turing, graças a Turing e os cientistas, o que acontece? No dia D, tá? Que é conhecido por marcar o fim da Segunda Guerra Mundial, acontece que ele descobre exatamente onde é que os nazistas vão se fixar, e eles mandam que os aliados, né, eles levem as tropas dos aliados até a costa da França. E aí eles conseguem, enfim, acabar com a Segunda Guerra, e novamente a Alemanha, né, fica arrasada com a Segunda Guerra. E aí ela pensa, não vamos nos envolver mais em guerra tão cedo, né? E aí a gente vai ter a Guerra Fria, justamente quando a Alemanha se envolve de novo, né, que seria a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista, né? Inclusive tem a queda do Muro de Berlim, logo no final dessa guerra. Mas vamos lá, o que a Segunda Guerra traz pra gente de tecnologia? Traz a criptografia de dados, sim, traz. Traz o início da informatização, porque logo no fim da guerra, pouco depois, né, em 1946, a gente vai ter a primeira geração de computadores graças ao ENIAC, né, que é o computador elétrico numérico, que é aquele computador imenso que a gente viu logo no início, computador gigante, com muitas válvulas, né? Essas válvulas, o que elas faziam, né? Elas queimavam muito rápido, porém, quando você trocava, ela realizava cálculos muito rapidamente, muito mais rápido do que uma pessoa conseguiria realizar sozinha. Por isso ela existia, tá? E aí, inicialmente, ela foi criada para ser só uma calculadora mesmo, tá? Uma calculadora grande que realizava muitos cálculos por segundo, tá? Os primeiros operadores dessas máquinas eram, na verdade, mulheres, né? Porque vamos entender uma coisa. Segunda Guerra acaba, né? Os homens voltam da guerra, alguns, né? Os que restaram, porque a Segunda Guerra Mundial ela mata mais de 2 milhões de pessoas, tá? Isso é muita gente. E aí fica arrasada a economia europeia. E para as mulheres conseguirem se sustentar e sustentar seus filhos que foram deixados, elas precisavam trabalhar, inclusive para mandar suprimentos para os homens na guerra. Então elas permanecem no mercado de trabalho logo após a Segunda Guerra, principalmente porque os homens voltavam com membros amputados, ou não voltavam, né, porque estavam mortos em campo, ou voltavam loucos. Então eles não tinham condições psicológicas nem físicas de voltar a trabalhar. Então elas permanecem no mercado. E aí elas são as primeiras programadoras, inclusive. Primeiros programadores do mundo eram, na verdade, mulheres. E o do ENIAC, em grande parte, em peso, eram mulheres também. Então, essa máquina, infelizmente, ela acontecia de acometer alguns acidentes de trabalho, como, por exemplo, quando você ia trocar uma válvula e ela explodia na sua mão, né? Você ficava com a mão queimada, entenderam? Então, logo nessa época, não existia segurança do trabalho que a gente tem hoje, né? Então, aconteciam muitos acidentes de fato, dentro dessas salas do ENIAC. Levando em consideração que esse computador ele não tinha um resfriamento, ou seja, ele não tem aquela ventoinha, aquele cooler que a gente tem nos computadores de hoje. Então, superaquecia, a válvula explodia e ficava aquela sala, sabe, aquele mormaço super quente. Então, todo mundo se sentia desconfortável de estar ali. Logo depois, a gente vai ter a segunda geração de computadores, né? Logo no final dessa primeira geração, acontece a segunda. E nessa segunda a gente vai ter circuitos interligados, né? O processamento dos computadores ele melhora, fica maior, né? Fica em microsegundos.
da segunda geração, esses computadores eles vão diminuindo, eles deixam de tomar uma sala inteira e passam a ficar cada vez menores até a gente chegar na nossa última geração de computadores, tá? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Computadores. Uma imagem para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá? Deixa eu ver. Não é essa. Gente, eu tava dando esse conteúdo em outra sala para fazer revisão. Eu acho que eu perdi. Eu vou ter que mostrar mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou apresentar para vocês um guia. Aqui. Pronto. Vocês vão conseguir ver a tela. Se quem quiser tirar print dessa tela, é importante, né, dessa tela que vai aparecer, que aí fica mais fácil para vocês na hora de resolver o Kahoot e a avaliação, tá? Ó, primeira geração, 1945 até 1959, né? Que é essas que usavam válvulas que eu falei para vocês. E quilômetros de fio, porque o computador ele era imenso, de fato, tá? Eles eram lentos, enormes e esquentavam muito. Acabou a primeira geração, logo depois, 1959, segunda geração inicia. Substitui essas válvulas eletrônicas por transistores e fios de ligação de circuitos impressos, tá? Isso vai tornar os computadores mais rápidos, de menor custo e também menores em tamanho, tá? Levando em consideração que a cada geração o computador ele vai diminuindo mais e mais, tá? Logo após a segunda, 1964, inicia a terceira geração de computadores, que vai ser constituída por circuitos integrados ou CIs, né? Vocês podem estar pesquisando por esses dois nomes, CI ou circuitos integrados, tá? Vai proporcionar uma maior compactação, que seria isso, computadores menores, né? E com a redução de custo e a velocidade de processamento em ordem de microsegundos, né? Deixa de ser milésimo de segundo, passa a ser microsegundos. Tem o início a utilização de avançados sistemas operacionais, né? Foi outro conteúdo que a gente iniciou também, que são sistemas operacionais, né? Como, por exemplo, Windows, como, por exemplo, macOS, Ubuntu, Linux, né? Enfim, vários sistemas operacionais. A quarta geração, no final da terceira, já inicia, que ela vem até hoje, a quarta geração. Ela vai ser caracterizada por um aperfeiçoamento da tecnologia que já existe, vai proporcionar essa otimização da máquina para problemas do usuário, ou seja, a quarta geração ela é orientada a problemas, tá? E tem um maior grau de miniaturização, quer dizer que o computador ele chega a ser o que a gente tem hoje, esses computadores menores e compactos. Vai ter um nível de confiabilidade maior e uma velocidade maior também. Já da ordem de nanosegundos, né? O que é que seria isso? Milésimo de segundo, microsegundo, nanosegundo. Quer dizer que a velocidade ela vai aumentando conforme o passar do tempo. Quer dizer que os processadores melhoraram, né? Se a gente pudesse fazer uma comparação, né? Lógico que não existia esse processador que eu vou falar agora, mas se a gente fosse comparar terceira geração e quarta geração, a gente poderia comparar um processador Celeron para ser a terceira geração e um Core i7 ou um Core i9 para essa quarta geração. Quer dizer que ele deixou de ser lento e passou a ser mais veloz, passou a ser mais compacto, né? Tanto que logo após isso, né, 1980, a gente vai ter o início, aí vai ter a criação dos notebooks que a gente tem hoje. Tinham laptops, enfim. Primeiro foi laptop, né? Mas os computadores que existiam antes, os do tubão, né? Eles já fazem parte da quarta geração que a gente conhece, do ano de 2000 pra cá, né? A gente ainda vai ter os computadores de... Inclusive, a gente tem dois lá na escola, vocês lembram? Quais são? Do monitor que tem um tubo maior? Não. Não lembram, né? Não. Nossa, Então, eu acho que eu nunca vi estão também. esquecidos já, minha gente. Se eu vi, eu percebi. Bom, mas de fato, Segunda Guerra e Guerra Fria elas têm influência direta, né, na nossa tecnologia. Inclusive, na Guerra Fria é criado e descoberto a internet, que ela vai iniciar com a ARPANET, né, que é do governo dos Estados Unidos, do governo norte-americano.
Pra quem não entende, Guerra Fria, né? Inclusive falei no início do ano, mas pra quem não lembra, vamos dar uma revisãozinha aqui. Vamos lá. Conflito leste-oeste ou Oriente e Ocidente, tá? Oriente, a parte asiática, né? Ocidente, a parte das Américas, pega um pouco da Europa, né? Enfim, é a parte do conflito leste-oeste, que é o conflito capitalismo versus socialismo, comunismo, né? Como queiram chamar. E, inclusive, a ARPANET ela vai ser criada lá no período da Guerra Fria pelo governo dos Estados Unidos, né? O governo norte-americano, tá? Pra quem não sabe, nós também somos americanos, tá bom, pessoal? Não se esqueça. Quando estiverem se referindo aos Estados Unidos, pessoas estadunidenses chamem assim, ó, norte-americanos, tá? Nós somos latino-americanos, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes, né? Bom, Guerra Fria não traz somente a internet, traz a criação de satélites, né? Foguetes espaciais, inclusive traz à tona o projeto Manhattan, que ele vai surgir lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Inclusive com os nazistas, que eles criam o sistema das bombas nucleares. E um pouco tempo depois, né, o Albert Einstein e o Léo, eles mandam essa carta para o então presidente dos Estados Unidos, falando sobre esse projeto, né, que os nazistas estão desenvolvendo. E aí eles começam um estudo sobre as bombas nucleares. Inclusive, uma das maiores mentes, né, sobre energia nuclear, esse tipo de coisa, é o Albert Einstein, graças à Segunda Guerra. Ela tem influência direta e indireta na nossa ciência que a gente tem hoje, na nossa tecnologia. Tudo isso surge das guerras, tanto que eu gosto de chamar de tecnologia da guerra, né? Inclusive, tem um vídeo no meu Instagram, né? Eu com o professor Sérgio, que a gente falou um pouquinho sobre isso. Inclusive, tem na página da escola do Instagram, tá? Do Alfa Cari. Bom, pessoal, a aula acaba que horas? Deixa eu ver. Só pra eu não prender vocês muito tempo aqui. Eu sei que vocês estão... 4 minutos. Acaba que horas? Falta 4 minutos. Falta 4 minutos, não. Já dá tempo. Eu vou ficar mais preso, a gente vai ficar mais preso a uma aula, que é a próxima de Erivelton. E vixe. Porque, não sei. Eu não sei se tem um horário. Vai dar certo. Professor, eu não sei porquê. O professor vai marcar aula para depois do horário. É porque a gente não pegou, aí a gente não quer deixar vocês sem Aí você passa no outro dia. Mas você fica faltando aula. Fica faltando horário, oxi. Mas eu vou ter que ficar mais. Está exatamente em 11%. Pronto. Vamos dar só uma continuidade, eu já libero vocês mesmo, tá? Só pra gente fechar a Segunda Guerra e Guerra Fria, tá? Guerra Fria, a gente vai ter foguetes, satélites, esse tipo de coisa. Internet, inclusive, né? Depois disso, a gente ainda tem as miniaturizações dos computadores até chegar no que a gente tem hoje, né? Que é esse menos robusto, vamos chamar assim. Os computadores que têm uma estética mais adequada, que utilizam componentes mais rápidos, componentes que vão te dar uma funcionalidade melhor. Por exemplo, velocidade de placa-mãe, velocidade de processador, enfim. Tudo isso vai influenciar no desempenho do computador. Inclusive, é conteúdo para a próxima aula, tá? Um beijo para vocês, um bom final de semana aí. Aproveitem a próxima aula, tá? Um cheiro para vocês.